Fala pessoal, vou mostrar um pouco sobre a planilha de indicação. Essa aqui é a parte de ingredientes, mas antes de tudo vamos iniciar pelo custo fixo. Tá? São os custos que norteiam o seu estabelecimento. Então aqui na aba de faturamento, você vai presumir ou até mesmo colocar os últimos 6 meses do seu faturamento, certo? No primeiro mês eu coloquei 10 mil, 9 mil, 8.500, 6.700, 9.200 e 9.800. Tem um preço médio ali de 8.866,67 centavos. Okay? Se quiser alterar aqui, é só alterar. 9 mil reais, um exemplo. Então eu consigo alterar. Ele vai alterando já a base completa, tá? Aqui nas despesas pessoal, vamos colocar o salário, rescisões, férias, etc. Colabore, eu já deixei já preenchido aqui. Motoboy, se eu quiser também incluir, vamos dizer, chapeiro. Vou colocar R$1.000, um exemplo, e eu só puxar aqui, automaticamente já dá um preço médio, né? Já ajusta os preços, a base também. E tem as despesas gerais, onde eu posso colocar energia, telefone, aluguel, que já deixei alguns campos preenchidos aqui. Aqui eu tenho algumas parcelas, um exemplo, em abrir meu estabelecimento, se eu tivesse feito um empréstimo, né? Um exemplo, eu posso colocar R$20 ao mês. Tá? Eu só puxar os últimos 6 meses, tenho R$500 por mês que eu tenho que pagar do empréstimo que eu fiz para abrir meu estabelecimento. Tá? Ele também já calculou na base. E no final aqui ele dá os custos fixos, né? Já calculado todos os pontos, né? As parcelas, as despesas gerais, etc. Despesa pessoal. Tá? Um valor médio do custo fixo e um percentual médio. Né? Daria, neste caso aqui, nesse exemplo que nós estamos fazendo, dá 56,55%. Aqui embaixo eu coloco as formas de pagamento, né, onde eu recebo do cliente, tá? Um exemplo, cartão de crédito, que seria das maquininhas, né, cartão de débito, iFood. Se eu tiver outra forma de pagamento, por exemplo, PicPay, eu não sei quanto a taxa está hoje, mas se eu quiser colocar aqui, sei lá, 3%, tá? Aqui embaixo tem que estar com 100%. Um exemplo, eu vou tirar 10% daqui do... Eu vou tirar 10% aqui do cartão de crédito e vou colocar 10% aqui no PicPay, tá? E aqui ele já calcula o preço médio, né, o valor médio, com base no percentual da quantidade de cartão, débito, a quantidade de tipo de pagamento e a percentual de quanto que ele cobra de taxa, tá? Então aqui você coloca a taxa e aqui você coloca o percentual que o seu estabelecimento ou como previsão ou que executou durante esses 6 meses, tá bom? Vai mostrando o ponto de equilíbrio, tá? Com base, nós colocamos aqui como faturamento resumido ou executado realmente, tá? Com base em nossos custos fixos e variáveis que nós imputamos aqui. Então, perceba aqui que o ponto de equilíbrio seria 10.884 e nós todos os meses ficamos abaixo desse ponto de equilíbrio, ou seja, dando um prejuízo para o estabelecimento. Tá? Em nenhum desses meses tivemos um ganho. Exemplo aqui, se eu colocar R$12.000 faturamento, automaticamente vai ficar verde aqui, informando que nesse mês, nesse primeiro mês, um exemplo, nós tivemos um lucro, né, de R$1.115, tá? Ou seja, passou o nosso ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É o faturamento para cobrir todos os custos fixos e variáveis. Então, esses R$12.000 consegue cobrir nosso custo fixo e variável e terá um lucro para o estabelecimento. Agora nós usamos aqui a aba de ingredientes, depois de preencher todos os campos. Aqui eu já deixei preenchido, né, no campo de ingredientes. Eu coloquei alface, alho, azeite, etc. Vamos fazer um hambúrguer, tá? Aqui eu vou preencher um campo aqui embaixo para facilitar a nossa compreensão, né? Um exemplo, eu posso colocar aqui cebola roxa. Aqui eu coloco o preço de compra, né? O quanto me custou. Um exemplo, se eu comprar com 1 kg, eu vou colocar aqui
me custou essa compra, sei lá, R$6. A quantidade foi 1 kg, tá? Eu coloco aqui quilo e automaticamente a planilha já calcula aqui para mim, né? Já transforma em gramas esse quilo, né? Essa cebola roxa, ou seja, isso para um cálculo futuro. Ou seja, toda vez que você for especificar, né, um produto, você tem que pesar ele, né? Você monta ele com base no peso, num peso. Neste caso da cebola, né? Um exemplo, a cebola pesa, uma cebola pesa 200 gramas, tá? Você vai cortar a cebola e vai colocar em cima da balança, né? Aquela quantidade que você vai colocar no seu lanche e vai mensurar, né? Vai colocar a quantidade de gramas que vai naquele hambúrguer, que a gente vai mostrar agora posteriormente. Então aqui eu vou colocando os campos conforme a necessidade, colocando os itens. Se eu quiser colocar 1, 10, 20, 30 itens aqui, acessivamente a planilha já vai calculando, já vai imputando, é uma base de dados, né, para a gente iniciar a precificação. Aqui do lado tem umas bases, maionese caseira, um exemplo que eu coloquei aqui, mas você pode colocar outras bases. O que seria a base? É tudo aquilo que eu tenho, né, para incluir no produto que eu tenho que fabricar no meu estabelecimento. Um exemplo, maionese caseira. Você pega vários itens ali e faz a maionese caseira. E você tem um custo daquela fabricação, né? Todos os itens, o quanto que ele rende, etc. Tá? Então nós vamos aqui para base. Base eu coloquei já, né? Você pode colocar várias bases aqui, né? Mas eu coloquei maionese caseira, coloquei alho, azeite, cebola, ovo, tá? Automaticamente, quando você vai imputando aqui, um exemplo, eu vou colocar aqui cebola novamente, tá? Ele já puxa, tá vendo, a grama, com base naquele cadastro que nós fizemos lá, o quanto custa, o custo de cada grama, e daí eu vou colocar, conforme eu falei anteriormente, se eu quiser, toda vez que eu vou montar o meu lanche, eu tenho que pesar ele primeiro, né? Eu tenho um exemplo, eu cortei uma fatia ali de cebola e vou colocar no lanche, aquela quantidade. Então você pesa aquela quantidade e imputa aqui. Um exemplo, eu posso usar 15 gramas, tá? 15 gramas ele já calcula aqui, 7 centavos aquele ingrediente, tá bom? Dentro do lanche. Aqui eu vou apagar aqui só pra gente mensurar melhor, né? Então eu coloquei alho aqui, eu coloquei 250 gramas, azeite 700 ml, cebola 500 gramas, ovo 25 ovos, tá? E me deu o que? 1,4 quilos, né, de maionese caseira, tá? Então eu coloco aqui o quilo, né? Aqui eu posso colocar unidade, litros, etc. Mas ele já transforma em quilo e mostra o valor desse ingrediente. E aqui, voltando, né, nos ingredientes, ele automaticamente, então ele já traz para cá, tá vendo? A maionese caseira que eu coloquei lá, o preço de compra foi todos os ingredientes ali, né, para fazer ele, a quantidade que vem, ou seja, o que rendeu aquela receita, o valor unitário, o custo, né, por quilo daquilo ali, como deu 1,400, automaticamente ele já deixa o valor do quilo. E daí ele transforma já em gramas aqui, colocando o valor unitário da grama, tá? E a gente faz o mesmo cálculo posteriormente quando a gente for precificar o lanche, pizza, etc, tá? Então aqui eu vou montar o meu lanche. O lanche aqui eu já deixei montado, tá? Mas assim, você vai colocando alface, caixa, tomate, pão, queijo, a carne de hambúrguer. Aqui tá vendo as bases, eu posso colocar conforme a necessidade, né? Maionese, etc. Então toda vez que eu cadastrar uma base lá eu vou colocando. E os ingredientes também. E aqui ele já vai calculando a mesma forma, né? Ele coloca a grama, ele coloca a medida, o custo de cada medida, né? E a quantidade, aí você imputa aqui a quantidade de cada ingrediente que vai naquele lanche, tá? E aqui você pode colocar a mesma coisa, né? Você pode colocar mais itens, então você pode colocar os ingredientes aqui, pode colocar aqui, e aqui ele dá o preço já unitário, né? Ele coloca o rendimento, então isso aqui dá um lanche, então o hambúrguer da casa aqui, ele dá um hambúrguer só, uma unidade, e dá o valor total dos ingredientes, né? Dá R$ 5,55, ok?
Você pode também montar suas porções da mesma forma que você montou seu hambúrguer. Por exemplo, você tem batata frita para fazer, tem outros ingredientes, porções, porções calabresa, etc. Você pode ir colocando aqui, só incluir os ingredientes aqui, né? E montar a sua porção, tá? Se você tiver outros itens, você pode montar, né? É só clicar aqui no maisinho e automaticamente ele vai abrir também uma outra aba, tá? E você vai imputando quantos itens você quiser, tá? Aqui eu tenho a formação de preço, aqui sim é a parte do que nós vamos formar o preço de venda, né? E se aquele item tá mensurado conforme o mercado ou não, e daí a gente pode precificar conforme o nosso estudo de mercado também. Então aqui eu tenho o nome do hambúrguer conforme eu cadastrei lá, né? Hambúrguer da casa, o custo dele por ingrediente, né? Conforme os ingredientes da 5,55. Outros, aqui eu deixei aberto justamente para você, se você, por exemplo, tiver um brinde para cliente, eu vou colocar um bombonzinho, custa 0,25 centavos cada bombom. Então você coloca aqui e automaticamente ele dá o total, tá? Justamente para você saber qual que é o custo total que você está tendo daquele produto, né, que você está vendendo, ok? Tributos aqui, você pode colocar, né, é um exemplo, o MEI já pode embutir aqui nos custos fixos os tributos, você pode colocar em despesas gerais, um exemplo, MEI, e você pode colocar o valor, né, do MEI, eu vou colocar R$64, um exemplo, só para a gente ter um exemplo, faz um push aqui, tá? E volto aqui na primeira especificação. Então, eu não preciso tributos nesse ponto, porque o MEI ele automaticamente ele já paga, né, a DAS mensalmente, então o tributo já está embutido ali na DAS, ok? Se você for ME, etc., veja com o seu contador quanto de tributos você paga, ok? Aí você coloca o valor de tributo por cada produto aqui. Cartão, ele automaticamente já puxa os dados aqui do cartão, né, que você colocou anteriormente nos custos fixos. A comissão, se você tiver alguma comissão de vendedor, etc., é só colocar aqui, né, o percentual. Custos fixos, ele já puxa automaticamente os custos que você colocou lá, presumido quanto no real. E o lucro que você deseja obter para aquele produto. Você pode alterar para 20%, 30%, etc. Tá? Só que toda vez que você vai alterando lucro, comissão, tributos, o preço sugerido, né, ele automaticamente vai ser alterado. Vou colocar 10% aqui, ele tá vendo? Ó, ele já puxa para 18,95. Aí o lucro que você vai ter é esse daqui, tá? Por cada venda, se você vender por 18,95, automaticamente o seu lucro vai ser 1,89 por cada item vendido. Mas Maicon, esse hambúrguer aí eu não vou conseguir vender, né, por R$18,95. Ou melhor, né, tá muito barato, R$18,95, eu consigo vender por R$20. Você pode vir aqui, né, no preço praticado, você pode vir aqui e colocar R$20 e automaticamente ele já coloca, em vez de você ter um lucro de 1,89, você vai ter 2,32, tá bom? Ele já coloca a margem, né, que você tem, seria 11% em 1. E aqui é o lucro zero, né? O que seria um lucro zero? O lucro zero é aquele valor que você tem que vender. Um exemplo, você está fazendo uma promoção, alguma coisa do tipo, e se você for abaixo desse valor, automaticamente você está dando prejuízo naquele item, tá? Se você vender, por exemplo, aqui por R$14,28, você não está tendo prejuízo nem lucro, tá? Então, se você, eu tenho que vender por R$15, um lanche desse é muito simples, né? Então, você vai ter um lucro de 29 centavos por lanche e 1,94% de lucro, tá? Em cima daquele lanche. Então, aqui verifique que você pode brincar, né, com os dados, ver a melhor posição daquele item, se aquele item for realmente bem chamativo, você pode aumentar o preço, reduzir o preço, ver a margem, etc. Tá?
Aqui nesse outro campo, informação de preço e bebida, você pode colocar as bebidas aqui, né? E daí imputando também os valores dela. Um exemplo, Coca-Cola. Você pode comprar Coca-Cola, um exemplo, por R$ 2,20. Tributos é a mesma coisa, você pode ver aqui quanto de tributo você vai pagar. O cartão já puxa, a comissão você coloca, o lucro que você deseja, por exemplo, 10% aqui, né? O custo fixo já puxa automático. Então, o preço que você tem que vender essa Coca-Cola seria R$ 7,18, tá? É muito alto, realmente muito alto para uma Coca-Cola. Um exemplo, se você tiver uma Coca-Cola de 310 ml, exemplo, é muito alto, tá? Então, tirar todos os custos, né? Tem uma margem ali de contribuição daquele item referente aos custos fixos que você tem que vender basicamente nesse valor a 7,18, né, para obter 10% de lucro. Ah, mas Maicon, é muito alto, você consigo vender esse refrigerante por R$5, então você vai ter um prejuízo, né? Você vai ter 17 centavos de prejuízo por venda. O que você deveria fazer para reduzir e conseguir ter um lucro em cima disso? Por quê? O lucro zero nesse item seria 5,42. Tem que reduzir seus custos fixos. Então, você pode, inclusive, vir aqui e falar, ó, gastando demais com gás, com água, ou até mesmo energia, etc. Então, um motoboy, em vez de contratar um motoboy, eu mesmo fazer um motoboy. Então você vai lá e tira aqui, por exemplo, os custos do motoboy. Perceba aqui que o ponto de equilíbrio, tá vendo? Já desce para 6.700. E basicamente todos aqueles saturamentos que você presumiu aqui já fica dentro. Só o quarto mês aqui não ficou, mas fica dentro, né, da linha de equilíbrio. Então você volta aqui na formação de preço da bebida, perceba aqui, ó, tá vendo? Você retirou lá aquela linha de motoboy e o preço sugerido já reduziu para 4,58 para ter 10% de lucro. Então você vai ter um lucro de 46 centavos, seria os 10% que você colocou, tá? Ah, mas eu consigo vender por R$5. Perfeito. Então você vai colocar aquele valor daquele item por R$5 e vai ter um lucro de 70 centavos por item. Então, o lucro zero também já reduziu, tá vendo? Para R$3,69. Então, assim, você vai brincando, né, e vai conhecendo os números do seu estabelecimento e consegue ter um lucro, né, maior, ou até mesmo ter uma margem ali e aumentar o preço, reduzir o preço conforme a demanda, né, do item. Então essa é a nossa planilha de precificação, ok? E até breve.